Chegou a sexta-feira e com ela o Resenha do Cangaço. Você sabe, eu, você e um convidado participando, batendo um papo, resenhando sobre um tema relacionado ao cangaço. Estivemos em recesso, período de janeiro e fevereiro. Janeiro nós fizemos a expedição Rota Mística do Cangaço, capitaneada pelo nosso amigo Aderbal Nogueira. Foi um sucesso. A troca de experiência, o conhecimento, as pessoas que participaram. Foram amigos que eu conquistei do Rio Grande do Sul, São Paulo, Piauí, Bahia, Alagoas, Ceará. Olha, uma maravilha, uma experiência que vale a pena você fazer. E aí, nesse período de fevereiro e início de março, nós ficamos publicando as imagens, as filmagens, as entrevistas que nós fizemos durante a Rota Mística do Cangaço. E continuaremos. Estamos retornando hoje com o nosso podcast, com nossas entrevistas, mas a programação da Rota Mística do Cangaço continuará. Será na quarta-feira. Vocês terão sempre às quartas-feiras a Rota Mística do Cangaço, tudo que nós percorremos, que nós conhecemos em janeiro, e em sexta-feira o entrevistado. Estamos de casa nova. Eu quero aqui agradecer à diretoria da Aduerne. Nós passamos quase 8 meses no estúdio, no espaço do multimídia Professor Felipe Caetano, e estamos agora na UERN TV. Você pode acompanhar tanto no canal do YouTube, no nosso canal do YouTube, aqui onde você está assistindo, como também no canal 23.1 da TCM. A TV UERN, a UERN TV, irá semanalmente apresentar o nosso programa, uma parceria que nós fechamos, e tenho certeza que essa parceria ela vai ser muito proveitosa, tanto para nós que fazemos o Resenha do Cangaço, como para vocês, estudantes, professores e o público em geral. E hoje nós vamos trazer uma discussão aqui muito interessante. Estamos no mês de março, e mês das mulheres, mês que se comemora o Dia Internacional da Mulher, foi no dia 8. Nós até que tentamos trazer uma convidada, uma escritora, para falar sobre as mulheres do cangaço. Mas, infelizmente, questão de logística, de agenda, não foi possível. Mas nós convidamos um amigo, um escritor, que tem uma publicação sobre essa temática e tem uma vasta experiência nos estudos do cangaço e que, inclusive, já esteve conosco. Ele foi o convidado do nosso primeiro programa. E hoje nós teremos aqui mais uma vez, nos estúdios da UERN TV, Geraldo Maia do Nascimento. Geraldo, seja bem-vindo, amigo. Obrigado aí pelo convite. É sempre um prazer muito grande a gente estar falando desse tema, né? Tema muito interessante, principalmente nesse mês de março, quando a gente vai tratar mais do assunto aqui da mulher do cangaço. Geraldo, eu trouxe aqui para os nossos convidados e para mostrar o seguinte. Esses livros aqui são livros escritos por mulheres sobre mulheres. Você tem aqui a Nádia Claudino, Maria Bonita, Entre o Punhal e o Afeto. Nós temos aqui Elane Marques, Sila, do Cangaço ao Estrelato. Biografia da cangaceira Sila. Nós temos aqui Adriana Negreiros, Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço. E nós temos aqui Mulheres do Cangaço, Amantes e Guerreiras, Ilza Fernandes Queiroz. Existem outros trabalhos sobre mulheres do cangaço escritas por mulheres. Eu trouxe aqui apenas alguns exemplos. E aqui eu trouxe algumas obras de mulheres falando sobre cangaço. Lúcia Rocha, a obra O Menino que Enfrentou Lampião, a saga de Rodolfo Fernandes. De Olho em Lampião, Violência e Esperteza, Isabel Lustosa. Fabiana Agra, Chico Pereira de Souza ao Seridó.
Vera Ferreira, em parceria com Antônio Amauri, O Espinho do Quipá, Lampião, a História. Cangaço, um certo modo de ver, Vera Figueiredo Rocha. Lampião e Nazarenos guerreando no sertão, a derradeira gesta, de Luitgar de Oliveira Cavalcante Barros. E O Canto do Acauã, das memórias do Coronel Manuel de Souza Ferraz, Coronel Manuel Flor, Mariludes Ferraz. Aqui nós temos um grupo de mulheres que pesquisaram, que estudaram, que produziram sobre o cangaço. E um grupo de mulheres que fizeram esse trabalho, mas voltado para mulheres. Geraldo, num universo tradicionalmente masculino, nós nos deparamos com uma produção, eu não diria uma grande quantidade, mas uma produção importante feita por mulheres sobre o cangaço. Como é que você vê a participação das mulheres no tema, no universo que até bem pouco tempo era predominantemente masculino? Olha, mas é bem interessante essa história, porque, como você fala, né, com raras exceções, a gente via mulher escrever sobre esse tema, né? Mas depois voltou, passou a ser também um tema de interesse feminino. Até porque quando o homem escreve sobre cangaço, livro que a gente tem escrito por homens, que fala sobre mulher, inclusive o meu, a gente tem uma visão mais masculina. A gente fala, por exemplo, o título do meu livro, Amando Guerreira, a presença da mulher de cangaço, parece um negócio machista, né? É um homem que está dizendo que a mulher não teve nenhuma influência no cangaço, no sentido de luta, de estar participando de guerra, mas não é isso, né? Mas quando a mulher começa a escrever, ela começa a falar, os livros que eu tenho lido, escritos por mulheres, com mais sentimento. Ela se sente na pessoa daquela mulher que estava participando daquele movimento, né? Analisa muito a condição, por exemplo, Maria Bonita, pouca gente sabe, mas ela teve 3 partos durante o tempo que a gente só conhece de Vera, né? A única que a gente conhece dela, de Expedita, de filha mesmo, mas ela teve 3 outros filhos no cangaço. E você imagina o que é, para homem é difícil imaginar o que é uma mulher, né? Pesadona, tendo que enfrentar aquela situação de tempo, de caminhos que elas tinham que percorrer, né? Fora o período que estava em perseguição. Então a mulher ela tem uma visão diferenciada da do homem, né? E nisso aí a gente termina vendo a diferença de narrativa quando você lê um livro desse escrito por uma mulher. Então eu acho que basicamente a diferença é que a mulher ela se coloca na posição daquela pessoa que estava sendo perseguida, que estava naquele sofrimento para poder escrever sobre a mulher do cangaço, né? Então seria a mulher escritora, ela tem a capacidade maior de captar o sentimento daquelas mulheres que ela está escrevendo por ser mulher, seria isso? Exatamente. Então, toda a sensibilidade, todo o conhecimento que ela tem do próprio corpo para estar transportando esse sentimento para a vida daquelas mulheres que viveram aquele momento, né? Geraldo, uma outra questão, esses livros aqui a gente lê, a gente analisa essas obras e a gente percebe uma coisa. Algumas autoras e autores também colocam a entrada da mulher no cangaço como um marco, né? Um marco no cangaço, e chegam a afirmar que a entrada das mulheres no cangaço, eles provocaram uma mudança de comportamento dos homens. Por exemplo, o grau de violência praticada pelos cangaceiros antes e depois da entrada das mulheres teve uma diferença. Você enxerga isso? Sim. A gente costuma dizer que a presença da mulher do cangaço, ela humanizou mais aquele movimento, né? Tem uma declaração de Sila bem interessante, ela dando um exemplo desse fato.
Ela disse que o grupo dela, em certo momento, chegaram lá um sítio, né, uma fazenda lá, e um dos cangaceiros entrou na sala e tinha uma moça, uma morena, muito bonita, tudo. Ele agarrou, começou a beijar, e a mãe dessa moça começou a gritar. E ela, fora ouvindo aqueles gritos, ela entrou na sala para ver o que era, e disse que era Juriti que estava agarrando, o cangaceiro de Juriti estava agarrando essa moça à força e tudo, e beijando, e a mãe gritando, pedindo para soltar a filha. E segundo ela, Juriti era um dos cangaceiros mais bonitos que tinha, porque era um rapaz alto, cabelos claros, olhos claros e tudo. E ela, mesmo como mulher, né, ela se sensibilizou com aquela e disse, pode soltar a moça, senão você vai ver e tudo, ela naquela fala dela, e ele obedeceu porque disse que todo cangaceiro tinha muito respeito por elas, né? No bando, ela disse que eram muito respeitadas pelos cangaceiros, e só dando um exemplo de uma situação que podia ter terminado num estupro ou qualquer outra coisa, e foi amenizado pela presença de uma mulher que interferiu, a mulher cangaceira, que interferiu nesse momento, né? Então ela conta esse fato dando exemplo de como foi humanizada até certo ponto, né? Principalmente com relação a estupro, essas coisas, quando a mulher chegou para o cangaço. Né? Uma outra questão que a gente costuma ler também e você trabalhou isso no seu livro. Mostra aqui o seu livro, Geraldo, por favor. Esse grupo de livros que eu mostrei para vocês foram escritos por mulheres, sobre mulheres, e outro grupo de mulheres escrevendo sobre o cangaço. E aí você vem um homem, Amantes Guerreiras, a presença da mulher no cangaço, Geraldo Maia do Nascimento, que é esse que está conosco aqui, falando sobre as mulheres no cangaço, e o antes e o depois da entrada, da presença das mulheres no cangaço. Geraldo, a gente lê o seu livro, e em outros livros também, a função da mulher. Função não no sentido de ser uma empregada, porque cada cangaceiro e cangaceira desenvolvia suas atividades no bando. Não havia uma moleza porque era mulher, ou porque era homem, ou porque era jovem, ou porque era mais adulto. Como é que você percebeu na sua pesquisa o que elas faziam? Que atividades a mulher fazia no cangaço? Você diz o seguinte, Amantes Guerreiras. Então, Amantes Guerreiras, qual é o sentido desse título? O que é que elas faziam de fato dentro do bando? Na realidade, quando a gente publicou esse livro, a bem da verdade, esse tema partiu de uma palestra, né? A palestra de 2001, me convidaram para fazer uma palestra, eu acho que foi um dos fóruns do cangaço, e eu levei esse tema que achei interessante. Por quê? Porque quando você assiste filmes sobre cangaço, você vê aquelas mulheres pegando em arma, participando de luta e tudo, né? E era a visão que todo mundo tinha. A cangaceira é uma assassina também, está lá matando o povo, aquele negócio todo. Quando a gente começou a fazer nossas viagens pela SBEC, né, Sociedade Brasileira de Estudo de Cangaço, capitaneada pelo nosso companheiro Paulo Gastão, que a gente começou a entrevistar algumas mulheres que participaram desse movimento cangaço, e viu que a resposta delas era diferente, né? Ela dizia o seguinte, não, enquanto os homens estavam participando das atividades, ela não falava das atividades, a gente ficava nos coitos, né? E ficava, às vezes, até alguns cangaceiros protegendo essas mulheres lá. E uma das vezes eu perguntei a uma delas, e qual era o papel de vocês? E ela que respondeu, essa é amante, né? Então, por aí, a banda guerreira, porque a situação que elas estavam vivendo com aquelas pessoas ali que estavam enfrentando lutas, que estavam participando de assalto, de combate, de tudo, só o fato de elas estarem presentes ali já era uma guerreira, né? Agora, o que é que elas justificam? O que justifica esse tema? É que a gente sabe que muitos casais, casados mesmo, eles entraram no cangaço e conviveram por muito tempo, e outros não, foram conseguindo, trazendo mulheres e tudo. E sempre que uma dessas mulheres, porque não podia ter homem, mulher solteira dentro do bando, né? Tinha muitos homens solteiros, mas mulher solteira não podia ter, porque ia dar confusão. Então, sempre que o companheiro de uma dessas mulheres morria, ela imediatamente tinha que escolher com quem é que ela ia ficar a partir daquele momento, porque não podia ficar solteira no bando, né?
E a gente não dava nem tempo a chorar o defunto, né? Já tinha que escolher, agora eu vou ver com fulano. Isso prova que era o papel delas, realmente, como elas mesmas falavam, né? E eu acho bem interessante essas histórias. Eu não sei se você lembra, em 2007, numa viagem que a gente fez para Paulo Afonso, a gente conheceu lá a Dona Antônia, que foi a primeira mulher que era esposa do cangaceiro Gato, né? Você lembra dessa? A Debal gravou toda essa entrevista. E a história dela foi muito interessante, porque quando entrevistamos ela, eu acho que ela tinha mais de 100 anos já, mas lúcida, né, conversando com a gente, e ela falando que ela era casada com o cangaceiro Gato, entraram para o cangaço, o casal, e eram do bando de Lampião, e um dia a Gato chegou para ela e disse que tinha conhecido a prima dela, ia buscar ela para viver, disse, agora eu vou viver com vocês duas. Uma coisa, né, naquela época. E ela disse negativo, comigo não, e começou a gritar e tudo, e disse que ele virou, deu uma bufetada nela, que ela caiu ali, e ele foi embora, eu vou buscar, e saiu. E Lampião tinha assistido aquela cena, segundo a declaração dela, e disse que nunca tinha deixado a mulher sair do bando, né? Mas não concordava com o que ele tinha feito, nem com o que ele pretendia fazer, de viver com duas mulheres no bando. E se ela quisesse ir embora, ele permitia que ela fosse embora. E ela foi, ele mandou até pessoas acompanharem, até Paulo Afonso, né? E quando a gente lá, ela casou de novo e tudo. E quando a gente conheceu, ela já era viúva, né? Já com bastante idade. E Gato foi realmente buscar, era Inacinha a figura, e aí houve um problema muito grande, porque quando Inacinha foi presa, grávida, Gato proporcionou o maior, digamos assim, assassinato aí, porque foram 11 pessoas que ele matou sem só por a raiva que ele estava por a companheira ter sido presa, saiu matando que ia encontrando pela estrada, e foram 11 inocentes que foram mortos sem nem saber por que estavam, né, sendo atingidos, muitos nem perceberam que estavam sendo mortos naquele momento, né, pela raiva. Então, isso aí mostra qual era realmente o papel da mulher no cangaço. Então, e muitas dizem, mas eram empregadas, as mulheres estavam lá para ser doméstica? Não. O que elas também alegavam é que tanto para lavar roupa como para cozinhar, tinha homens que tinham essa função, né? Elas, é claro, quando queriam fazer alguma coisa, faziam. Ninguém pedia também de fazer, mas não era obrigação delas de cozinhar e de lavar roupa, essas coisas todas, né? E aí que, segundo algumas declarações, até para passatempo, elas começaram aquela atividade de bordado, né, que depois passou a ser chamada estética do cangaço, era muito mais um passatempo do que uma necessidade, né, do que uma obrigação dentro das funções dela no bando. Geraldo, você falou aí pra gente sobre a condição de amantes. E o título do livro é Amantes Guerreiras. Qual o sentido de guerreiras aí? Guerreira pelo fato dela estar enfrentando aquela situação também, né, de guerrilha ali junto com aqueles homens, embora sem participar, que raramente em outras declarações é que quando a gente perguntava, via nas fotos aí, ela com as armas e tudo, confessava o seguinte, não, quando a gente entra, a gente aprende a tirar, recebe um revólverzinho, até pequeno e tudo, mas fora um caso de uma perseguição, alguma coisa assim, não se usa arma no cangaço, não tem nenhum relato, a não ser de Dadá, né, de mulheres que tenham participado de lutas, atirando e matando gente, essas coisas. Eu não sei se você conhece mais, eu só conheço o caso de Dadá. Dadá realmente foi uma mulher fora do normal dentro do cangaço, que ela foi uma, digamos assim, uma verdadeira chefe de bando também, né? Principalmente nos últimos momentos do bando lá, que ela que teve que enfrentar toda a situação e terminou sendo atingida, perdeu uma perna, foi presa e tudo isso. Então, nesse sentido, né, de estar convivendo com aquelas pessoas naquela situação, é que se torna também guerreira. Né? Eu vi, foi no trabalho de Ilza. O trabalho de Ilza é uma dissertação de mestrado, inclusive com a participação do Geraldo muito grande, fornecendo material para pesquisa. Inclusive o próprio título da obra de Ilza foi autorizado por Geraldo Maia para que ela pudesse colocar o mesmo título que Geraldo tem no livro dele, que é anterior ao livro de Ilza. Mas é um trabalho muito bom, o trabalho de Ilza.
E ela levanta um questionamento, Geraldo, não um questionamento, resultado das suas leituras, das suas pesquisas, de que quando a mulher sai de um casamento, como foi o caso de Maria Bonita, que tinha um casamento frustrado e seguiu o Lampião, ou outras situações, a maioria a gente sabe que não foi, entrou no cangaço por opção, a maioria foi forçado, e essa forçação de várias maneiras, chantagem ou levada à força, etc, etc. Mas ela levanta observa a seguinte tese, de que ao sair da condição em que vivia, a mulher vivia oprimida, sob o controle do marido, ou dos pais, ou do irmão, e quando ela sai dessa vida para o cangaço, apesar do cangaço ser uma atividade bandida, uma atividade criminosa, mas ela considera isso como uma liberdade, como uma ruptura, como uma ascensão. Não no sentido de você sair de uma vida legal para ir para uma vida ilegal, seja ascensão, mas ascensão no sentido de romper um condicionamento social que ela vivia. Você acha que esse pensamento, ele pode ser aceito, ele deve ser trabalhado? Ou como é que você vê essa possível, essa suposta ruptura? E isso dá à cangaceira, não importa qual, a condição de uma heroína, de uma que tenha quebrado a ordem. Como é que você vê essa saída de uma condição para outra? Lemuel, primeiro sobre esse trabalho de Ilza, foi muito interessante porque esse tema não foi ela que escolheu. O orientador dela foi que sugeriu esse tema para ela e ela ficou apavorada. Embora uma nordestina, mas era um tema que a mulher até pouco tempo não se envolvia com isso aí. E ela ficou apavorada, mas ela mergulhou fundo nesse e fez um excelente trabalho. Quem aqui, é difícil pessoas que não é do Nordeste, que não é do sertão, não digo nem do Norte, quem é do sertão, que as capitais têm outra, entender essa situação, mas até não faz muito tempo, até pouco tempo atrás, no sertão, a mulher não tinha direito a ficar na sala da própria casa quando tinha visita, a mulher tinha que ficar na cozinha, na sala era para os homens, né? Chegava lá, que é conversa de homem, vai embora. Então era esse o tratamento que a sociedade sertaneja dava para a mulher. E de repente chegava aqueles bandos, aquelas mulheres, digamos assim, bem vestidas, porque andava com muitas joias, e gritando e falando alto e tudo, coisas que não era permitido para a mulher comum. Isso, de uma certa maneira, fazia com que essas mulheres desejassem também estar naquela condição. E isso levou muitas mulheres, a gente fala que tem muitas que foram forçadas e tudo, mas muitas foram de livre espontânea vontade, porque viam naquelas mulheres uma heroína realmente, né? E eu acredito, eu confio que esse fato daquelas mulheres, do jeito que elas chegavam, montada a cavalo não de lado, como as mulheres montadas a cavalo, como devia, e todas essas atitudes fizeram com que essas mulheres, digamos assim, abrissem a cabeça que tinha outra condição que a mulher podia assumir, né? E seguiram aquele caminho com todo o sofrimento, com todas as condições que aquela vida podia oferecer para elas. É interessante, quando a gente começou a fazer esse trabalho de Amantes Guerreiras, primeiro surgiu dessa palestra, né? E depois o professor Vantan Rosado me pediu as anotações e publicou uma plaquetezinha, né? Amantes Guerreira, a presença da mulher de cangaço, foi uma plaquetezinha, um pouco mais de 30 páginas, da palestra que eu tinha falado lá. Isso aqui saiu em 2001. E ele me deu, o Vantan tinha essa mania de quando ele gostava, saía algum material no jornal, tudo, ele publicava e tudo. E ele pediu esse material e me entregou 300 cópias desse negócio que rapidinho desapareceu, né? E as pessoas ficavam perguntando se não tinha mais desse trabalho e tudo. É tanto que já bem depois, em 2015, eu voltei a tratar desse assunto. Agora, enquanto a gente tinha visto nesse trabalho aqui levantado, a gente primeiro falava desmistificando o papel da mulher, não é, que não era daquela assassina, aquela mulher que estava lá matando e tudo.
E a gente fez uma pequena biografia aqui de 14 mulheres que conseguiram, as mais famosas e tudo. Antônio Amauri, ele identifica 46 mulheres que participaram ativamente do cangaço, né? Em que ele descreveu, muitas descreveram, aí a maior parte desses livros fala dessas 46 mulheres. Quando eu comecei a fazer as pesquisas para isso aqui, eu cheguei a quase 80. Por quê? Porque tem muitas que participavam pouco tempo, depois sumia, outras que eram mortas logo em seguida, não deixaram muito vestígio aqui para a história. Tanto que tem cangaceiras que a gente levanta aqui, foi companheiro de fulano em cangaceiro tal, e não tinha muito registro para a história. Por isso que a gente conseguiu levantar mais de 80 mulheres, né? E a gente tem uma curiosidade aqui, uma coisa bem interessante, de saber que Poço Redondo foi a cidade que mais forneceu mulheres para o cangaço, né? Então, a gente naquela região ali tinha muitas mulheres que... E às vezes irmãs, 2, 3 irmãs que também entravam para o cangaço, né? Seguindo essa teoria que ali estava mais à vontade do que ficando na casa dos próprios pais, né? Tem mais liberdade. Tinha mais liberdade. Agora, a Cila conta outra coisa bem interessante. Ela disse que já depois dela não foi por opção. Ela foi uma das que foi obrigada a ir cangaço e tudo. Mas já depois que estava lá, ela disse que via chegar aquelas meninas novas e cheias de ideias, né, de esperanças, e ela dizia, olha, vocês estão se enganando, isso não é o que vocês pensam, porque você sabe que a partir desse momento a sua família passa a ser perseguida também, você pode estar matando sua família. Ela, em depoimento, ela disse que dava todos esses conselhos para essas meninas, mas a maior parte não queria saber, queria ver tudo aquilo ali, porque a mulher, na realidade, quando dependendo do parceiro, ela funcionava muito como vitrine, né? Ele fazia questão da mulher dele ser a mais bonita, ser a mais que tinha mais joia daquele. Havia uma certa disputazinha entre elas, porque cada cangaceiro queria ver sua companheira ser a mais destacada, né? Tá com mais joia, tá mais bem vestida e tudo. Então, é nesse sentido aí que a gente concorda com essa afirmação que ela faz, né? Então, essa condição de que ela vivia no sertão, mesma coisa os homens. Você imagina um homem que a expectativa dele, o resto da vida era estar com a enxada na mão e de repente viu também aqueles guerreiros chegando lá com arma, bem, né? E também se juntavam aquele grupo nessa esperança de ter também tudo aquilo que ele via daquelas pessoas que para eles eram os heróis, né? Estamos conversando aqui com o historiador, escritor Geraldo Maia do Nascimento, batendo um papo sobre mulheres do cangaço e mulheres que produziram e que produzem sobre a temática do cangaço. Olha, a partir do próximo programa, próxima sexta-feira, nós retornaremos os nossos sorteios. E você sabe como participar. Nós temos aqui o nosso QR Code, você faz o depósito, o valor que você quiser. E aí, nós sortearemos o livro e enviaremos para a sua casa, em qualquer estado do Brasil. Inclusive, eu estou com 2 livros ainda para fazer a remessa, porque estou aguardando o endereço dessas pessoas, né? Outros já foram enviados, mas eu estou com essa pendência e as pessoas que foram sorteadas em dezembro, me mandem, tem o meu WhatsApp, pode mandar o endereço que eu remeterei. São 2 livros que estão pendentes, né? E eu não identifiquei o endereço, por isso que não seguiu ainda. Então, na próxima sexta-feira, nós retornaremos com os sorteios. Também teremos algumas novidades, né? Não vou falar agora, mas vocês terão novidades no Resenha do Cangaço, certo? Então, você pode participar, você pode enviar sua mensagem, sua pergunta. Você não esqueça de se inscrever no canal, de dar o seu like, de compartilhar, de fazer com que o nosso programa cresça, se consolide mais ainda e que outras pessoas possam assistir e possam participar com seus comentários, com suas sugestões, dinamizando a nossa atividade. Eu já disse no início que nós estamos no canal 23.1 da TCM. Estamos no nosso canal do YouTube, Resenha do Cangaço, e na UERN TV, que você pode assistir através do canal
23.1. Geraldo, Maria Bonita, Sila. Nós tivemos outras cangaceiras, Durvinha, Adília, Dadá, mas eu vou pegar Sila e Maria Bonita. Sila sobreviveu ao massacre de Angico e, de certa forma, construiu a sua própria imagem através das centenas de entrevistas, filmes que participou, documentários e tudo mais. Então, Sila construiu muitas coisas que Sila disse, alguns pesquisadores questionam. Eu não vou entrar aqui em detalhe do que é questionável ou não. É a fala dela e nós temos que respeitá-la, né? Mas Sila teve uma trajetória profissional depois do cangaço e construiu a sua própria imagem. Maria Bonita morreu na Gruta do Angico e não teve a mesma sorte de Sila. Porém, Maria Bonita é muito mais, eu diria, enaltecida do que Sila. Como é que você compara essa produção de imagem dessas duas mulheres que cada uma teve sua importância dentro do cangaço? Olha, Lemuel, quando a gente fala de Maria Bonita não teve chance, nem tinha condição de falar sobre ela mesma. Ela viveu aquele período e foi a pioneira. Então, isso aí despertou, a imagem que nós temos de Maria Bonita foi criada pelos jornalistas da época. Eles que falavam, eles que reproduziam aquelas histórias que iam conhecendo ali de Maria Bonita, né? E por isso que é muito mais rica. Então teve tempo, não de depoimento dela, não mais as pessoas que viam aquela atividade dela iam escrevendo Maria Bonita. Posteriormente foram pesquisando, pais e tudo aí, foi se formando a história de Maria Bonita. Jacila, ela construiu a própria história, né? Ela contou a própria história dela. E, é claro, da maneira como a gente acha, tem algumas coisas que a gente vê, quando eu percebia, até hoje, quando vejo alguma, ela deixou muitos vídeos aí de entrevista e tudo, quando ela está falando da maneira como ela se via, e você sente assim, ela firme, né, a maneira como ela vivia no bando, né, de onde armar as barracas, como era a convivência, aquela história toda, a gente vê que ela está verdadeira. Quando ela está falando do movimento cangaço, né, muitos querendo ser como movimento social e tudo, a gente vê que ela está falando muito do que ela ouviu depois, né? Então, a gente nota isso aí, mas ela viveu aquele movimento. Como é que eu vou dizer que ela está mentindo se eu não estava lá para ver isso aí, né? Tem um exemplo bem interessante, o senhor que morava aqui no abrigo, Avantino Câmara, aqui em Mossoró, que ele participou das trincheiras aqui do ataque Lampião a Mossoró em 1927, né? E ele viveu até os 100 e poucos anos, e lúcido, e muitos jornalistas iam lá entrevistá-lo e tudo. Ora, o homem era o último dos sobreviventes das trincheiras. Ele podia dizer o que ele quisesse, ninguém ia duvidar, porque ele estava lá. Eu matei, né? Mas quando perguntava, o senhor matou muita gente? Eu nada, eu era muito covarde, eu estava lá, era para me esconder, aquele negócio todo. Quer dizer, era muito sincero, né? Então, eu não tenho como dizer que uma pessoa que viveu aquele movimento, que estava lá, está mentindo. A gente nota essas nuances aí no falar de Sila, quando ela faz essas entrevistas, mas eu acho que chegar ao cúmulo de dizer que ela está mentindo desse negócio é complicado, porque eu não tenho com quem comparar, eu tenho outra, né? Mas, assim, cada uma teve sua imagem construída, Maria Bonita, muito pela imprensa, né? Inclusive, esse nome, que nunca foi usado no bando, esse nome foi todo inventado aí pela imprensa. E Sila que construiu a própria história, dando seus depoimentos, participando de vídeos, de filmes, sendo assessoras em alguns filmes aí, essas coisas todas, né? Que construiu a imagem que ela queria que fosse passada para o mundo. Maria, rainha? Rainha no sentido de ser como ela estava lá ligada a Lampião, que era o rei do cangaço,
terminou sendo a rainha também, né? Se você considerar Lampião o rei, que eu digo assim, a figura máxima ali da representação do cangaço, ela poderia ser também considerada isso aí. E ela era muito respeitada dentro do bando exatamente por isso, por ser a mulher do capitão, né? Como era chamada. Você não acha uma forçação de barra, não, esse título nobre para Maria Bonita? Pelo que você mesmo disse, olha, a imagem, a construção da imagem de Maria Bonita se deu pela imprensa. E, posteriormente, a partir da imprensa, os escritores começaram a fortalecer esse título de nobreza para Maria Bonita. Você não acha que é uma forçação de barra, não? Ou você acha que isso é um processo normal na produção? Olha, se você for ali na Cobal, você vê um bocado de placa, o rei do milho, o rei da pamonha, rei de não sei o que, tem rei para todo canto, né? Então, parece até uma coisa normal aí a pessoa querer destacar, né? Querer valorizar uma pessoa, um produto, dando esse título de rei para enobrecer no sentido de destacar mais aquela figura, né? Então, partindo do pressuposto de que eu posso ser o rei do milho, o rei da cocada, ou o rei de qualquer coisa, o rei de futebol. Tem rei para tudo, por que não? Então Maria pode ser rainha sem problema nenhum. Nesse sentido, Maria pode ser rainha, porque isso aí é a opinião popular, né? Então, o que vem do povo, tudo vale. Geraldo, eu queria tocar no outro assunto com você, continuando dentro desse universo do cangaço, que é a produção sobre o cangaço. A gente lê muita coisa boa, mas também lê muita coisa, eu não diria ruim, né? Porque para mim não existe um livro ruim, né? Pode existir livro mal escrito ou com fontes que não foram bem pesquisadas, né? E aí o autor às vezes se perde. Mas hoje a gente vê uma enxurrada de livros sobre o cangaço. Por que tanta gente tem despertado para escrever sobre o cangaço? Que enigma é esse que o cangaço tem, que chama as pessoas, mesmo que muita gente critique quem estuda o cangaço? Nós mesmos, que trabalhamos com essa temática, quando a gente vai organizar um evento, muitas vezes a gente escuta o seguinte: vocês estão vindo aqui enaltecer bandido? Né? Vocês estão vindo aqui para falar bem de bandido? E a gente sabe que não é isso, né? Mesmo recebendo essas críticas, né, que essas críticas, ou essa crítica, ela não é feita só a mim e a você. Outros colegas do Ceará, da Paraíba, Pernambuco, Alagoas, sei lá, de qualquer canto, com certeza recebe essa crítica também, né? Mas o cangaço não deixa de ser atrativo para escritores. Recentemente está aí, a Disney, né, lançou Maria e tantas outras produções aí. O que é isso com cangaço? Como é que você vê isso aí? Eu critico, mas eu quero escrever. Como é que você enxerga essa questão? Esse assunto de cangaço eu comparo muito com o faroeste americano. Só que os americanos souberam aproveitar esse tema e produziram muito sobre isso. Aqui no Brasil não. A gente perdeu, tem pouquíssimos filmes e filmes raríssimos de boa qualidade, os que tem, né? E com relação à literatura, é um tema muito recente para a história, né? Até pouco tempo a gente tinha testemunha, pessoas vivas que participaram desse movimento e estavam dando seus depoimentos. Muita gente me pergunta o que é que ainda tem para falar sobre cangaço. E todo dia a gente descobre histórias novas, né? Então é um tema empolgante, é tanto que vende muito. Você não vê, raramente você vê um livro sobre cangaço na livraria. Agora, o que acontece é o seguinte: é que a grande maioria dessa produção literária sobre cangaço é cópia de cópia. Né? Pessoas que não têm o trabalho de ir a campo, de pesquisar, fazer trabalho de garimpar informações, né? E se limitam a sentar numa mesa, pegar os livros que tem, fulano está dizendo isso, eu vou estar aqui, e sair fazendo porque sabe que vende muito, né? Então, uma quantidade muito grande de livros que tem sobre cangaço. Agora, a gente tem que saber escolher
quem sabe, quem escreve Cangaço, tendo uma visão do pesquisador, daquele cara que vai ao campo, que analisa realmente, do que aquele que senta, aquele escritor de bancada que apenas sai copiando dos outros. Eu te dou um exemplo. A gente foi o local onde Lampião foi morto lá, a Grota de Angico, né? Quando você lê a descrição da Grota de Angico lá em qualquer livro, se imagina que é ali, na beira do Rio São Francisco, né? Que chegaram os caras e tudo. Mas quando você vai lá, você vê que não é assim. O negócio é muito complicado para chegar. Você tem que, eu não sei, dar mais de 1 quilômetro para chegar da beira do rio para chegar lá e uma estrada muito difícil e tudo. Mas você só consegue descrever essas coisas quando você está presente. Eu não vou ler isso, dificilmente eu vou ler essa situação de como chega, do jeito que você desce ali do barco, da beira do rio, para chegar lá na grota, né? Tem uma descrição aí que normalmente não é dita aí nos livros. Então, sem você participar, sem você estar presente naquele lugar onde aconteceu, no lugar de memórias ali, fica difícil para você ter você dar uma descrição exata daquele momento, né? Então, essa é a diferença entre o escritor de bancada e o pesquisador que realmente vai a campo e faz suas pesquisas, e ali ele pode hoje ainda dizer, olha, a história não aconteceu assim, aconteceu porque a história tem eu digo, a grande vantagem de não ser uma ciência exata, né? O que está escrito aqui não necessariamente vai ser a verdade. Eu posso, de repente, achar outra verdade para o que uma pessoa escreveu aí. Então, aí que está a magia da história, porque sempre você tem como descobrir novas fontes, novos detalhes aí que podem mudar totalmente a história. Anteriormente, eu selecionei aqui Sila e Maria Bonita, uma porque teve a oportunidade de construir sua própria história a partir de seus depoimentos. Algumas pessoas questionam algumas falas dela, outras pessoas defendem na íntegra a fala de Sila, ou as falas de Sila. A verdade é que, como você mesmo disse, algumas coisas que Sila falou, pode ter sido influenciado pelo meio que ela conviveu. A gente não pode afirmar, a gente pode levantar essa hipótese. Nós tivemos em vários momentos com Sila, aqui em Mossoró, em Paulo Afonso, em outras cidades. Assim como também nós assistimos vários depoimentos dela em canais como o de Aderbal. Aderbal, eu acredito que foi a pessoa que mais esteve presente ao lado de Sila. E eu acho que quem mais defende também, porque conheceu mais. Exatamente. Fundo, então, né? Aderbal é uma pessoa que, bom, primeiro é um homem sério. Aderbal é um rapaz muito... Por isso que ele é tão respeitado, porque ele é uma pessoa séria. Ele faz um trabalho com muita responsabilidade, né? E por isso que ele tem tanta credibilidade. E ele conviveu com Sila na casa dele. Não foi um dia, 2 dias, foram meses que Sila esteve com ele. E ele conheceu muito bem o comportamento, quem era Sila. Por isso que ele critica algumas pessoas que fazem crítica a Sila, porque ele conhece como ele conheceu. Exatamente. Então, eu entendo isso aí perfeitamente. Exatamente. E é compreensível, em alguns momentos de suas falas, alguma entrevista, depoimento, ela tenha entrado em contradição até pela idade, pela emoção, pela situação da entrevista. Então, uma pessoa com 80 anos, quer dizer, a memória não é a mesma. Então, é possível, sim, que eu, pelo menos, já em alguns momentos tive com Sila, eu percebi algumas falas contraditórias. E falas contraditórias não são necessariamente falas mentirosas. Você pode entrar em contradição por uma falha na memória, por uma pegadinha que o entrevistador faz, quer dizer, você se coloca em alguma situação assim. Agora, o que eu quero colocar é o seguinte: Sila, Maria Bonita e Dadá. 3 mulheres conviveram na contemporaneidade do cangaço e tinham características diferenciadas. E você falou bem aí, no início do nosso bate-papo, a mulher guerreira, a mulher que pega em arma, a mulher que luta. Dessas 3, de fato, quem é que a gente poderia classificar como guerreira? Dadá.
Dadá tem uma história muito interessante, porque Dadá ela foi raptada, ela foi estuprada, quase morta, né? Menina ainda, pouco mais de 16 anos, se não me engano, e ela passou a odiar aquela pessoa, né, que tinha praticado esses estupros, e ele, ao contrário, se apaixonou por ela. Levou ela toda ferida, toda machucada para casa de uma parente que cuidou dela e tudo, e ele sempre a visitava e levava ela. Olha, imagina a menina no sertão, né, com as condições dessa, levava boneca, levava tudo, né, e foi conquistando essa menina que se sentiu tão machucada por aquela pessoa, de repente tudo isso aí se transformou num amor eterno, né? Tanto assim que já no final, quando ela já viúva e tudo, ela voltou a casar, mas ela manteve o esqueleto, né, de Corisco debaixo da cama do casal, até poder liberar a cabeça para ela fazer o enterro disso aí, um amor eterno, né? Mesmo depois da morte, ela continuou com aquela paixão até conseguir o resto do corpo do ex-marido para poder enterrar. E ela, depoimento de algumas pessoas, diziam que em alguns momentos ela era muito mais corajosa do que o próprio Corisco, né? Já no final do cangaço, já perto dos anos 40, quando o Corisco já muito sem condição de conseguir, de manter aquele bando, falava em desistir, e tem uma frase dela que ela dizia, então vamos trocar de roupa. Porque eu não desisto não, né? Você veste minha saia que eu visto suas calças para a gente ir. E o que se sabe é que no final, já Corisco já com os braços aleijados, sem poder se defender, ele já tentando deixar o cangaço, coube a ela a defesa do casal praticamente, né? E aí que ela foi ferida, que teve a perna amputada e tudo. E tem um depoimento bem interessante dela num evento que ela era muito fechada, né? Ela não queria falar sobre esse assunto e tudo, mas já no final da vida ela concordou em dar algum depoimento e tudo, e chegou até a participar de uma palestra dessa, um seminário lá em Paulo Afonso, e quando entrou no auditório, tinha um senhor lá, um senhor aleijado, né, com a perna, com a muleta e tudo, e a pessoa levantou, disse, olha, eu sou aleijado por sua causa, você que me deu esse tiro, que aleijou minha perna, e disse que ela olhou para ele e disse, sorte sua, eu dei para matar, não foi para aleijar não. Então, assim, o depoimento dela, o caso dela foi um caso à parte dentro da presença da mulher no cangaço. Essa realmente foi guerreira ativa, de participar, de lutar, de pegar em arma e de dar ordem no bando, né? Muita gente não gostava dela, principalmente mulher de outro bando, que dizia que ela que mandava em Corisco, mandava em todo mundo, e ela tinha essa visão. Mas, entre essas três que você citou, nenhuma teve a atuação que Dadá teve no cangaço. Né? Amor no cangaço. Durvinha, Moreno, Virgínio. Quando eu digo Durvinha, Moreno e Virgínio, eu não estou me referindo a que eles conviviam juntos, né? Não era um relacionamento, né? Mas Durvinha, Virgínio morre, casa com Moreno. Existia amor nessa relação, Virgínio, Durvinha e Moreno. Lembrando, pessoal, não eram os três juntos. A Durvinha foi casada com Virgínio morreu, e ela, como era uma prática do cangaço, ficou com Moreno. Mas você pega alguns livros hoje sobre Durvinha e Moreno e diz amor nos tempos do cangaço. Como era isso? Olha, até uma suspeita, isso nunca ninguém provou, que Moreno matou Virgínio, né, exatamente para ficar com Durvinha. Eu já vi essa declaração, não foi provado nada disso, mas há essa suspeita. E se for por aí, realmente existia um amor. Ele chegou a matar até o concorrente para poder ficar com a mulher dele, o negócio era assim. Mas era prática comum. Quando um companheiro morria, o outro tinha que assumir, né? Não posso alegar que foi verdade esse assassinato aí para ficar com a mulher, mas eu já vi essa referência em alguns casos. E assim, foi a vida toda junto, né? Eles sobreviveram o cangaço, foi do casal que sobreviveu o cangaço e
E foi praticamente, foi até que a morte os separasse mesmo. Estamos chegando no final, gente. Um bate-papo maravilhoso com o Geraldo sobre cangaço, sobre mulheres, sobre a atuação das mulheres dentro do bando. Lembrando a você, hein? Próxima sexta-feira nós traremos novidades. E uma delas, que não é novidade para você, é a volta dos sorteios dos nossos livros. E você pode contribuir, você, empresário, pode participar, você pode fazer parte do apoio cultural do nosso programa para fortalecer o nosso trabalho e também você está dentro dessa partilha, dessa atividade tão importante para a nossa educação, para o conhecimento, para agregar valores ao turismo, à economia da sua cidade. E é importante conhecer a nossa história. Então, sexta-feira nós retornaremos com o sorteio dos livros e outras novidades. Geraldo, muito obrigado, amigo, pela sua participação. Olha, mas eu me sinto muito à vontade aqui quando a gente está batendo esse papo, né? Porque, na realidade, é nosso dia a dia. A gente está sempre se falando e tudo, e quando a gente se junta para falar de um assunto específico, é sempre muito agradável, né? E eu quero te agradecer aí pela oportunidade, mais uma vez, de estar tratando desse assunto, que é a presença da mulher no cangaço. E lembrando para você que nos acompanha em abril agora, 25 e 26 de abril, nós teremos o 4º Seminário Cangaço em Felipe Guerra. Muito interessante. É uma sexta e um sábado. E você é nosso convidado para assistir às palestras no dia 25, pela manhã, à tarde e à noite, e no sábado, 26, a nossa visita técnica aos lugares de memória em Felipe Guerra. Ficamos por aqui. Um forte abraço a todos e a todas e até a próxima sexta-feira.